Olá, estamos de volta pelo portal jogoaberto.com, como acontece todas as semanas, sempre trazendo um tema da maior relevância, da maior importância para o país. Durante a semana, tivemos uma intervenção federal no Rio de Janeiro que parou o país. Uma intervenção que não deveria ser somente no Rio de Janeiro, deveria ser para todo o país. Porque a matança que acontece nas ruas do Rio de Janeiro está acontecendo também de Manaus ao Rio Grande do Sul, desde as capitais ao mais longínquo dos municípios brasileiros. A bandidagem tomou conta do país. O latrocínio cruel, os assaltos terríveis acontecem em plena luz do dia em todo o país. Isso mostra que o país está acéfalo, sem comando, necessitando de uma orientação de segurança mais justa, mais firme, em combate aos bandidos que tomaram conta das ruas. Ninguém mais tem segurança nesse país, nem nas grandes capitais. Mães são mortas nas portas dos colégios quando vão buscar os seus filhos, assaltadas, agredidas, violentadas por marginais que tomam conta das ruas do país. Mas a culpa disso é da estrutura de educação do país. Gasta-se milhões erradamente com educação. A educação tem que cuidar mais da criança pobre da periferia, daquela criança dos morros do Rio de Janeiro que anda de fuzis na mão, crianças com fuzis nas mãos no Rio de Janeiro. Quer dizer, a criança já começa a sofrer na adolescência. Ela já se transforma no marginal devido ao ambiente, o meio em que ela vive. E como acabar com isso? Escola de tempo integral, gente. Essas crianças que estão nas ruas com fuzis nas mãos tinham que estar na sua escola de 7 da manhã às 5:30 da tarde. Tomando café da manhã na escola, lanche, almoço, lanche, jantar e tendo aula o dia inteiro. Educação de primeiro mundo. Está na hora de darmos educação ao filho do pobre com o mesmo nível da educação que se proporciona aos filhos da classe rica e da classe média. A criança pobre precisa ter dignidade, precisa ter uma escola que seja modelo não só para o país, mas para o mundo. A partir dos 2 anos de idade, toda criança hoje de classe média, de classe rica, vai para o maternal aos 2 anos de idade, já vai para a escola. Aí vai para o maternal, vai para o jardim, vai para a alfabetização, entra no ensino fundamental e médio, com aulas técnicas. Eu me recordo do professor Darcy Ribeiro, sociólogo, político do Rio de Janeiro, senador da República, incentivador e criador dos CIEPs feitos por Brizola. Brizola era orientado por Darcy Ribeiro, que disse uma frase célebre. E agora está acontecendo. Ele previu tudo isso que acontece com o Brasil de hoje. Ou a gente constrói escola para a criança pobre das periferias de tempo integral, ou vai faltar dinheiro para fazer penitenciárias. Chegamos a esse nível. Da mesma coisa disse Antônio Hermílio de Moraes, o maior empresário deste país e de saudosa memória. Diz: o Brasil vai virar Bangladesh, com as ruas cheias de pedintes, de palafitas, de moradias em calçadas, como a gente já vê hoje nas grandes capitais, como São Paulo. Por quê? O inchaço da população, o crescimento desordenado da população. E ele dizia: nascem mais de 3 milhões de brasileiros por ano e não geramos 1 milhão de empregos por ano. Vamos virar Bangladesh. Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. O que falta? Planejamento de resultado. Seriedade. Por que as grandes capitais do país estão cheias de moradores de rua? De palafitas de papelão? Porque a população não tem guarida no sertão, no interior, onde ela nasce. Por que não tem?
Porque os prefeitos roubam o dinheiro todo do fundo de participação dos municípios. Teria que ter um planejamento federal que orientasse em cada estado, em cada região, para cada município, o destino a ser dado aos recursos do fundo de participação dos municípios, que é dinheiro que vai para a saúde, para a educação, para o lazer e para o desenvolvimento. Mas os prefeitos acham que aquele dinheiro é dele, desviam todo. A maioria desvia com nota fiscal fria. Não é à toa que o Piauí já é o terceiro mais corrupto, mais venal estado deste país, perdendo apenas para Minas Gerais e Pernambuco. O que falta? Seriedade, planejamento de resultado. Cada prefeitura teria a obrigação e o dever de fazer campos irrigados de produção de fruticultura, de legumes, de verduras, de apicultura, de piscicultura, gerando emprego e renda para a população do seu município. Não, você viaja para o interior e aquele município que você passou nele há 10 anos atrás, você passa por lá e é a mesma coisa, nada evoluiu, nada cresceu, porque não há fiscalização. O Ministério Público dos Estados não funciona. A polícia dos estados também não funciona. O Tribunal de Contas dos estados e alguns estados que tem dos municípios também não funcionam. É necessário que se faça planejamento sério para melhorar a vida do homem do campo e da sua família. Acabar com esse êxodo rural, do homem que sai do campo, da área de produção para a cidade grande. E lá ele termina desencaminhando a sua família, que termina saindo pelo caminho da marginalidade cruel e perde os filhos para a marginalidade. O que falta? Planejamento de resultado. Brasília tem que ter um setor de planejamento que oriente em cada estado os seus municípios e que direcione as verbas para obras que gerem emprego e renda para aquela população, de acordo com a cultura, com a educação, com os costumes daquela região, daquela gente de cada estado. Você faz isso, gente? Ou vai continuar tudo o inchaço desagradável, desumano, de pessoas pobres que pegam um ônibus, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Paraná, vai para Minas, Belo Horizonte, atrás de um emprego qualquer? Porque no seu município o dinheiro é todo desviado para bolso do prefeito, para a família do prefeito, para os laranjas do prefeito, e a cidade não tem um campo de irrigação, não tem nada de produção, não tem uma cooperativa organizada, não tem setor agrícola organizado. Por quê? Porque o país é irresponsável, o país é mal governado. Está faltando um comando sério. E tem mais. Enquanto se paga um salário mínimo a um trabalhador aposentado, é preciso acabar com essa pensão de apenado, que tem apenado recebendo a partir de acima de R$1.000 é a pensão da família. E deles que chega a receber 3, 4 mil por mês. Dinheiro que poderia ser revertido para a educação, para a escola de tempo integral. E tem mais. O dinheiro do Bolsa Família é usado pelo pai da criança, o cartão fica na bodega. Ele vai lá e pede uma lapada de cachaça, pede 2 cigarros e bota no caderno. Quando chega o dia de receber o dinheiro, já está todo ele comprometido com a bodega da esquina. Só não sabe disso quem é imbecil, quem não acompanha esses acontecimentos sociais nos municípios e na periferia das cidades grandes. Por isso, gente, melhor do que Bolsa Família é escola de tempo integral. A criança, a partir dos 2 anos, no maternal, no jardim, alfabetização, ensino fundamental e médio. Aí sim, você tira a criança da promiscuidade infantil. Tira o adolescente das ruas dos vícios, dando-lhe escola digna, como pregava e como dizia e previa do professor Darcy Ribeiro. Ou a gente constrói escolas dignas para a população pobre, ou vai faltar cadeia para aprisionar os bandidos. É o que está acontecendo com o Brasil de hoje. É o nosso comentário, é o nosso alerta ao país. O país precisa mudar.
Essa decisão não deveria ir somente para o Rio de Janeiro. Deveria colocar o exército nas ruas de todo o país, porque em todos os estados, Fortaleza, capital do Ceará, mais de 600 crimes em janeiro. Isso é uma loucura. Mais de 600 assassinatos. Qual é a capital que tem menos de 200 assassinatos por mês no Brasil? Isso é uma guerrilha urbana. Isso precisa acabar. Mas para acabar, é preciso que se tenha um governo sério, austero, com planejamento de resultado voltado para melhorar a vida do cidadão, da família, especialmente da criança. Criança abandonada é a fábrica de marginal de rua. Criança na escola é a educação que vai centralizar o país em busca do progresso, de desenvolvimento e acabando com o crime desenfreado das ruas do país. Esse é o nosso comentário de hoje. Domingo eu volto, fazendo jornalismo sério, sem bajulação, mostrando o quadro real do nosso país, do estado, dos municípios e acordando a nação para esse tipo de político venal que precisa acabar em nosso país. Entregue tudo para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal. Esqueçam a polícia, a justiça estadual, ela não funciona. O que vai funcionar nos estados é força-tarefa em cada estado para acabar com a roubalheira reinante, com desvio de verbas de saúde e educação, que é para formar a criança, para atender as famílias desassistidas que saem do sertão para a cidade grande, para morar em palafitas e ver, assistir a sua família se desencaminhar todinha na cidade grande. Domingo eu volto com mais um comentário sério pelo país e pelo Brasil. Muito obrigado.